Custo Brasil. Muito obrigado, até já. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o Instituto de Estudos Empresariais, em particular o presidente Jorge Antônio Dib, e o Dr. Júlio Fortini, que está também sentado na mesa, que está tomando conta de mim esses dias aqui. O tema que me deram, na verdade me deram esse tema de Custo Brasil, e eu gosto de dar palestras sobre temas que foram dados a mim, em vez de escolhidos por mim, porque é uma maneira de você pensar de novo num tema que talvez você não tivesse pensado antes, ou se pensou antes, pensou há muito tempo. Nesse caso era um tema novo, e eu acho que é sempre vantajoso trazer a opinião de uma pessoa que não está completamente imersa nesse tema, porque isso traz, às vezes, uma nova perspectiva. E, aliás, como o Lucas Mendes falou, uma época na minha vida, eu estudava a teoria do caos. Isso devia me qualificar para estudar o Brasil. Eu vou falar em português. Às vezes me faltam, eu sou brasileiro, é claro, e venho frequentemente, às vezes me falta uma outra palavra, eu vou usar em inglês. Eu tive cuidado de escrever meu texto de forma que a maioria das palavras que eu não me lembrava, eu lembrei. Mas se de vez em quando me faltar alguma palavra, vocês me desculpem que eu usar uma palavra em inglês. Hoje, a pessoa que compra um apartamento em Chicago, no meu bairro, toma uma hipoteca no banco. O banco não está financiando aquela hipoteca. Ele vende aquela hipoteca para uma outra pessoa, que coloca aquelas hipotecas em conjunto, tá? E vende ao investidor japonês. Então, a pessoa está comprando um apartamento em Chicago com financiamento japonês, porque é um mercado internacional de financiamento de hipotecas. É sempre surpreendente a um brasileiro aprender que hoje, ou pelo menos na semana passada, comprava-se um apartamento ou uma casa nos Estados Unidos com 80% do valor financiado a uma taxa de juros a menos de 8% por 30 anos. E o que é extraordinário, que esse é o preço de mercado. Não há governo nenhum dizendo que o banco tem que prestar 8% por 30 anos. Esse é o preço de mercado, esse é o preço de equilíbrio. Tá certo? Eu acho que o sistema bancário brasileiro precisa passar por uma internacionalização, e que esta internacionalização é muito importante para reduzir o custo Brasil. A internacionalização vai também ter um efeito muito positivo sobre a oferta de crédito. É comum, por exemplo, você escutar um empresário da indústria de bens de capital, principalmente na indústria de bens de capitais, mas em outros setores também, se queixar que eles perderam uma venda para um produtor estrangeiro, não por causa de preço, mas por causa de financiamento. É claro que o financiamento hoje no Brasil é muito caro. Isso reflete um monte de coisas. Reflete o fato de que há uma cunha fiscal muito grande, reflete o fato que o governo é um grande demandador da poupança, ele concorre com o produtor pela poupança, mas reflete também o fato de que o sistema bancário brasileiro é majoritariamente constituído por bancos nacionais com pouca capacidade de diversificação internacional. Esses bancos têm muito risco Brasil. Tá? Se o setor bancário fosse completamente aberto para bancos estrangeiros e eles pudessem financiar uma pessoa aqui em qualquer moeda, não haveria nenhuma razão para que as taxas a um produtor brasileiro fossem substancialmente acima daquelas cobradas lá fora, principalmente a um produtor que tivesse uma boa capacidade de gerar lucros. É claro que a gente pode dizer, bom, isso é um efeito de segunda ordem em relação ao custo da cunha fiscal e o custo que a demanda por crédito do setor público impõe no resto da população. Mas nem por isso é pouco importante. Além disso, há um aspecto importante da internacionalização que é muito bom a gente discutir nessa época das intervenções do Banco Nacional, do Banco Econômico, etc. A internacionalização do sistema bancário brasileiro diminuiria a necessidade do Banco Central de ser um emprestador de última instância. Esses episódios recentes demonstram que isso não é um custo banal. Deixa eu terminar fazendo um comentário sobre o que acontece em outros países. As discussões sobre custo Brasil, e hoje de manhã houve várias menções sobre isso, nos levam a pensar
nos países que nos últimos anos conseguiram manter alta taxa de crescimento, como, por exemplo, os tigres asiáticos. Os últimos estudos sobre os milagres destes tigres asiáticos trouxeram uma conclusão, talvez um pouco surpreendente. Muito do crescimento extraordinário da Coreia, de Taiwan, de Singapura ou de Hong Kong é atribuído a 3 fontes. A primeira é o aumento da força de trabalho. E esse aumento da força de trabalho veio de 2 fontes. A primeira foi o aumento da participação de mulheres. Mas a gente vê aqui por essa audiência o número de mulheres trabalhando aqui, que isso já aconteceu no Brasil. O segundo foi a diminuição da taxa de natalidade. Quando você diminui a taxa de natalidade, a porcentagem da população adulta em relação à população total aumenta. Como a população adulta trabalha, você tem mais trabalhador per capita. Além disso, é claro, nesses países, eles não têm tradição de aposentadoria por tempo de serviço. Então, a aposentadoria, as pessoas se aposentam só a partir de uma certa idade e ficam um longo tempo na força de trabalho. O segundo responsável por isso, o segundo efeito responsável, foi o aumento do capital humano dos trabalhadores. Esses países passaram de terem níveis de educação pouco acima daqueles do Brasil a terem níveis de educação comparáveis com a Europa e os Estados Unidos. E o terceiro foi o aumento de investimentos. Todos esses países têm altas taxas de investimentos financiadas pela poupança interna, mas também financiadas por capital estrangeiro. Milagre, isso é um aumento da produtividade que não resultasse do aumento de capital humano ou físico, houve pouco. A lição desses estudos é que vale a pena atacar os custos do Brasil que afetem diretamente a educação, a poupança e os atrativos para investimento estrangeiro. Muito obrigado. Boa tarde a todos, prezados companheiros de painel, senhor coordenador do painel, prezado jornalista Lucas Mendes e meus prezados amigos e amigas desta região, não só de Porto Alegre, mas de todo o Rio Grande do Sul. Lucas, o Brasil sobre o qual nós vamos falar se parece um pouco com esse painel. Nós todos estamos falando para frente, o som passa para lá, mas ninguém se escuta entre nós mesmos. Então isso me lembra a respeito dos seus comentários iniciais de que os economistas de Chicago passam pelo Rio Grande do Sul. Daqui também nós exportamos o Luiz Carlos Prestes, por isso não. E que Boston seria a localização preferida dos economistas de Brasília, nos leva a deduções que podem ser estranhas, né? Perigosas até. E lembra aquela história daquele sujeito que se encontrou com um amigo no bar e disse: acho que a minha mulher está me traindo. Ele disse: mas por quê? Eu disse: não sei, outro dia encontrei lá na sala uma garrafa de leite, e a gente não toma leite só em pó. Pode ser, você fica de olho. Aí o outro lembrou que eu também acho que estou com esse problema em casa. Eu descobri uma caneta toda sofisticada, eu nem uso isso, etc. Tal, ela deve estar me traindo com um escritor, não é? Aí chega o português e disse: pois então eu tenho certeza, não é? Mas e por quê? Olhei debaixo da cama outro dia e eu acho que ela está me traindo com um cavalo. Mas por quê? Havia um jockey debaixo da cama. Especialista em avaliação de risco político e autor de livros e mais de 4.000 artigos. Entre outras coisas, ele faz o seguinte: se você quer saber se vai ou não vai haver uma CPI nos bancos, ele te faz um estudo. E ele me disse ontem que vai, quer dizer, contrariando o que está saindo na imprensa, a impressão geral. E a margem de acerto dele é enorme, é 75%.
nessas previsões que ele faz, e em várias perguntas que o Paulo Rabelo de Castro levantou, se vão ou não vão acontecer, o Walder de Góes vai nos ajudar a esclarecer. Por favor, Walder. Não trouxe a bola de cristal. Trarei junto com a capital, quando vier. E com a ajuda do Paulo, que é, por jovem e determinado, capaz de me ajudar nessa tarefa. De fato, eu tive que exercer muita criatividade para imaginar o meu tema. Um professor de política falando sobre o custo Brasil, eu tive que me adaptar e propor um tema que foi escrito nos seguintes termos: o custo Brasil é uma perspectiva política. Os custos associados às deficiências estruturais do sistema político. Decisão política e custo econômico. Evidências de mudança de ciclo político no país, do patrimonialismo a um Estado mais moderno. Ganhos de produtividade política associados à configuração de um novo ciclo. Parece uma ementa de um curso de 6 meses, não é? Mas vamos fazê-lo em 30 minutos. Doutor em Direito, professor de Direito Econômico da Universidade Mackenzie, especialista em Direito Tributário e em Ciências das Finanças, presidente do Conselho Superior de Estudos Jurídicos da Federação do Comércio de São Paulo, Ives Gandra Martins, por favor, o microfone é seu. Depois de ter ouvido os 3 expositores, todos eles extremamente otimistas com o Brasil, me lembrei de uma história que o meu editor me contava em relação aos livros que menos coisas escritas têm. E houve um concurso na Feira de Frankfurt e 4 livros foram premiados. O 4º colocado foi Quem é Quem na Economia do Paraguai. O 3º foi 100 anos de humor alemão. O 2º, Código de Ética Política do Congresso Brasileiro. E o 1º, o que tem feito o governo para reduzir o custo Brasil. Na verdade, hoje, se nós analisarmos, nós vamos verificar que o custo Brasil não tem sido enfrentado pelo governo como deve ser enfrentado. E mais do que isso, hoje nós verificamos que, efetivamente, o que a mídia tem apresentado, e foi dito pelos 3 oradores, com matéria pacífica de vitórias governamentais em algumas reformas da Constituição, principalmente na ordem econômica e agora na ordem previdenciária, um exame em maior profundidade vai demonstrar que não houve praticamente vitória nenhuma. Eu pretendo fazer aqui um pouco a contrapartida, Lucas, do pessimista que quer conhecer os fatos para evitar a fatalidade, como dizia Roberto Campos num livro, num prefácio que fez para livro meu. Isto por quê? Porque efetivamente não se está enfrentando os problemas como eles são apresentados. O governo colocou toda a sua força na manutenção da estabilidade monetária e se prendeu numa camisa de força, pela qual, num protecionismo às avessas, nós estamos garantindo muito mais empregos lá fora do que aqui dentro. Vai me permitir o Schenkman, quando faz menção com muita propriedade, que na verdade o Pastore não tem razão, o José Pastore, ao dizer num determinado momento que a carga tributária é de 102%, porque 13º salário, descanso remunerado, estão incorporados ao salário. Isto seria válido se nós não tivéssemos uma economia informal
Isso seria válido se na China os produtos que fossem vendidos para o Brasil fossem produtos em que o 13º salário e a remuneração lá existisse. Quando se compra camisas fabricadas na China, muito mais baratos que as camisas no Brasil, e quando a economia informal chega aqui a 1/3, que vale dizer economia em que não há o 13º, nem o fim de semana remunerado, quando nós temos uma defasagem cambial real, isto é, quando no dia 1º de julho de 1994 o dólar custava rigorosamente R$1, o que custa hoje, apesar de uma inflação em real de mais de 50% nesse período. Quando nós verificamos que o financiamento externo é a custo praticamente zero, se considerarmos os juros aqui existentes, e que a carga tributária interna ela é incomensuravelmente superior à carga tributária dos países que exportam produtos e não tributos. E eu cito, por exemplo, o COFINS, que é um imposto, um tributo, uma contribuição, que nas indústrias mais sofisticadas incide N vezes, enquanto que no produto importado incide uma única vez, o que vale dizer, nós fazemos um protecionismo às avessas, é evidente que é um custo Brasil, que faz o Brasil perder mercado interno e competitividade externa. Antes de chamar o Jorge Antônio Dibe para encerrar o 9º Fórum da Liberdade, eu quero, em meu nome, agradecer a presença de todos vocês, agradecer o Instituto, agradecer os panelistas. Foi um dia extraordinário, foi um enorme prazer, eu espero ter a oportunidade de voltar aqui de novo. Muito obrigado. Jorge Antônio, por favor. Eu acredito que a qualidade dos debates que nós vimos hoje aqui é suficiente para demonstrar o sucesso que foi esse Fórum da Liberdade. Eu gostaria de agradecer ao Paulo Rabelo de Castro, ao professor José Alexandre Schenkman, ao Valder de Góes, ao Ives Gandra Martins, ao professor James Gwartney, Lawrence Reed e Emílio Debrecht, que estiveram hoje aqui, pela qualidade das suas exposições, pela profundidade e paciência com que elucidaram muitos pontos. Eu considero encerrado o 9º Fórum da Liberdade, espero revê-los todos ano que vem no 10º Fórum da Liberdade. Muito obrigado.